Oi, pessoal, tudo bem? E a gente já está no terceiro dia dos nossos 7 dias de autoconhecimento, nessa jornada que eu trouxe vocês e vocês estão caminhando aqui comigo. Muito obrigada por tudo mesmo, pelo carinho que vocês estão me trazendo, assim, né? Muitos amigos aí falando: nossa, você agora é blogueira. Sim, sim, virei blogueira porque muitas das coisas que eu guardava aqui comigo, eu precisava transparecer e transbordar. Eu sei que eu tive no meu caminho, na minha jornada até hoje, nessa evolução que eu tô tendo, que eu tô me desenvolvendo, eu tive pessoas que, assim como eu, resolveram falar no YouTube. E essas pessoas me libertaram de muitas coisas. Então, talvez eu esteja aqui libertando alguém. E isso é muito importante. Então, se você também tiver aí no seu coração algo para transbordar para as pessoas, por que não? Vem junto comigo, começa a gravar, vamos junto, vamos transbordar na vida de todo mundo para deixar aí o Brasil cada vez maior. Que pessoas conscientes, pessoas que se autoconhecem, contribuem muito mais com as empresas, contribuem muito mais com as pessoas, contribuem muito mais para a nossa nação. Então vamos comigo que hoje a gente vai falar sobre os testes de personalidade. Alguns que eu fiz, tá? Eu não fiz muitos, mas todos são muito importantes, muito interessantes e vêm de alguma pesquisa, alguma ciência que foi feita, né, na área de psicologia, psicanálise, e são pessoas que pararam para observar os seres e começaram a criar teorias e classificar as pessoas. Simplesmente assim. São classificadores conforme o seu objetivo, né? Cada teste tem um objetivo por trás. Mas nada mais é do que uma classificação de pessoas dentro de um mesmo padrão, né? E não que todo mundo seja igual. Não é que nem, por exemplo, zodíaco. O zodíaco é um teste de observação de pessoas que reúne algumas categorias sobre datas de nascimento. Aí, se você acredita, se você não acredita, não importa. O que importa é que faz alguns sentidos, né? Que é interessante. E não quer dizer que todo mundo, mesmo signo, seja igual. Quer dizer que algumas personalidades podem ser parecidas. Aí se tem correlação com as estrelas, isso não importa muito, né? O que importa é que são categorias. E alguns testes de personalidade que tem pesquisa por trás, né? Tem algumas teorias por trás também. O zodíaco, né? Nada mais é que uma teoria também, né? Que não consegue ser comprovada cientificamente, mas é uma teoria. E para você também parar de, isso daí, o preconceito te tira de muitas curiosidades. Ao invés de já fechar a porta para algumas temáticas, porque na sua cabeça é clichê ou é uma verdade, inverdade ou não tem pesquisa científica, olhe com mais atenção primeiro. Às vezes você extrai alguma coisa interessante daquilo. Eu não acredito, mas eu sou canceriana e muitas das características de canceriana se parecem muito comigo, né? Então, não quer dizer que eu acredite, que eu leve aquilo, né, conscientemente, eu carregue naquilo a minha vida, não, mas é que é interessante, né? E assim, eu puxo um que eu acho muito interessante, mas muito interessante mesmo, que eu aprendi com a minha terapeuta. Eu fiz terapia entre o nascimento do meu segundo filho, eu precisei de um apoio. Um apoio para saber quem eu era. Depois de duas maternidades, eu me esqueci um pouco de mim mesma, de quem eu era. Então, naquele momento, eu precisei ser puxada por alguma pessoa, uma pessoa muito especial, a Carol, que me levou a estudar um pouco mais sobre o Eneagrama. O Eneagrama divide as pessoas, divide as personalidades das pessoas, e não as pessoas, né? Divide em 9 personalidades, 9 tipos. São os 9 tipos do Eneagrama. E esses 9 tipos te levam a pessoas. Quando você explora um pouquinho cada um dos tipos, você já vai associando com algumas pessoas. Eu vou falar um pouquinho do nome de cada um dos tipos, eu vou ler aqui, para
para vocês verem que alguma coisa vocês já vão puxar. Por exemplo, o tipo 1 é o tipo da perfeição. Só vou falar o nome, vocês já vão com certeza materializar alguém. O tipo 2 é o doador. Mas mais do que isso, é aquele que, como ela diz, porque é o meu tipo, eu sei um pouquinho mais sobre ele, é aquele que é o encarregado de Deus para resolver tudo do mundo. Isso fala muito sobre mim. O tipo 3 é o desempenhador, eles têm vários nomes, tá? Eu peguei um aqui rapidamente só para gravar o vídeo, mas você vai ver que cada site que faz o teste, esse teste você pode fazer de graça, bem interessante, dá um nome para isso, tá? Então é aquele tipo metódico, que tem metas, tem o tipo 4 é o tipo romântico, o tipo 5 observador, tipo 6 questionador, tipo 7 entusiasta, tipo 8 patrão e tipo 9 pacificador. As pessoas, elas têm um pouquinho de cada tipo, na verdade, né? Mas alguns se sobressaem. E o mais interessante de estudar esse enneagrama não foi a questão de eu sou tipo 2 e pronto. Não foi isso. Foi entender que o nível de maturidade do autoconhecimento que você tem sobre você mesmo faz com que, não só sobre o autoconhecimento, mas o nível de maturidade, as experiências da vida, faz com que ou você seja muito sobressaltado, você esteja muito como um tipo, como o seu tipo de origem, e pouco dos outros tipos. Você entendeu? Vou explicar um pouquinho melhor. Quando você está com os sentimentos e emoções aflorados, o seu tipo, classificado como você, vai se sobressair muito mais aos outros. Então, naquele momento de Sistema 1, que a gente falou nos outros vídeos, aliás, já curte, já compartilha, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E se você não assistiu o vídeo anterior, os 2 vídeos anteriores são bem legais e tem muito a ver com esse vídeo de hoje. No vídeo 1 eu falei sobre meditação, no vídeo 2 eu falei sobre o estudo do cérebro, né, trazendo 2 livros muito interessantes de como que eu li e que eu entendi um pouco melhor sobre o meu próprio cérebro, mas eu ainda tenho uma longa jornada pela frente, estamos juntos nessa. E ali eu falei um pouco desses 2 sistemas, né? Então, quando o sistema automático está sobressaído, o sistema límbico, ou qual nome você queira falar para ele, você vai ter esse tipo mais sobressaltado. E isso em todos os testes de personalidade. Por quê? À medida que você começa a evoluir na inteligência emocional, à medida que você começa a controlar suas emoções e seus sentimentos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente pode fazer um vídeo só sobre sentimentos e emoções. À medida que você consegue percebê-los e trazê-los para onde você realmente quer que eles estejam, você vai começar a mascarar o seu tipo. Não como uma forma de poker face, de fingimento, não é isso. É porque você começa a colocar sua personalidade onde ela deveria estar e você se sobressai como uma pessoa completa. Todo mundo tem todos os tipos. Então, conforme você vai amadurecendo, você vai trazendo as características dos outros tipos um pouco mais equilibrado, de uma forma mais equilibrada. E o mais legal do enneagrama é saber exatamente para onde você tem que se desenvolver no seu tipo. Então, por exemplo, o tipo 2, ele vai melhorar o seu desempenho, melhorar a sua inteligência emocional, se aproximar um pouco mais de 2 outros tipos, que é o tipo 4, não, era tipo 4? Tipo 4 e tipo 8, se eu não me engano era isso. Faz bastante tempo que eu fiz a terapia, mas durante a terapia a gente ia fazendo esse jogo. Quem são as pessoas que estão ali mais próximas desse tipo e de quem eu teria que me aproximar ou pegar algumas características e começar a me analisar. É muito legal, porque você já tem isso dentro de você. Quando você quer melhorar a sua inteligência emocional, você saber para onde guiar ela, isso é algo que é a minha personalidade, né, que leva para uma meta também. Eu vou
vou atingir aquele ideal. E se aproxima das pessoas que estão mais próximas desses outros tipos, faz com que você pegue algumas características delas. Porque o seu cérebro é plástico e ele evolui conforme as suas experiências e os seus relacionamentos. Olha que legal. Bom, poderia falar muito tempo sobre o Eneagrama, mas eu quero trazer, e a gente já está falando bastante tempo nesse vídeo, queria trazer mais dois testes de personalidade que mudaram a minha vida, assim, quando eu fiz e eu percebi, né, o quão interessante é você analisar você sob a perspectiva das suas personalidades. O segundo método, o segundo teste que a gente fez foi na mentoria de carreira da Patrícia Gupian. E foi muito interessante porque ela usou, e óbvio, né, aqui eu tô trazendo pontuações, são pontos muito pequenos dentro de tudo aquilo que a gente aprende, né? Só para te te despertar uma certa curiosidade sobre isso, né? Então, o teste do SCARF é o teste que separa as pessoas em necessidades de... É um pouco daqueles gatilhos que acionam o seu sistema 1. Para cada pessoa, como eu falei no vídeo anterior, o sistema límbico é acionado perante algumas situações. O que me aciona pode não ser o que aciona você, né? E uma das questões desse teste é que fala que você ou se afasta ou, né, enfrenta as situações conforme o seu SCARF, né, que é as suas necessidades. Então, são 5, né? SCARF é a sigla, né? SCARF é em inglês para status, certeza, autonomia, relacionamento e justiça. Seria SCARF, né, em português, mas é SCARF, porque é fairness em inglês. Então, só dos nomes, status, certeza, autonomia, relacionamento, já é a necessidade. Então, o status avançado tem uma necessidade de reconhecimento. Isso para profissão, para lidar com gente dentro do seu dia a dia profissional, ou dentro de casa também, é interessante você saber o que para aquela pessoa é a necessidade daquela pessoa. Muitas das vezes você fala uma coisa que fala, nossa, mas eu não falei nada para aquela pessoa, a pessoa já ficou... É porque você não tem a necessidade que aquela outra pessoa tem. Às vezes você acionou uma necessidade dela pela falta, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem a justiça aflorada, e você fala alguma coisa que para ela ela não encara como algo justo, essa pessoa vai pro fight ou vai se afastar de você. Depende muito da personalidade da pessoa e dos outros tipos, se ela tem ou não, né? Mas é isso. Então, se você tem uma justiça baixa, eu não me importo muito com justiça, mas você está conversando com alguém que de justiça alta, na hora, não vai dar liga se você não souber disso. Se você acionar o senso de justiça dela, perdeu a pessoa. Você vai acionar o sistema límbico dela e muitas das vezes você perde uma oportunidade de gerar uma boa ideia, um bom projeto, porque você não soube lidar com o sistema límbico da pessoa. E você acaba perdendo oportunidades dentro da empresa ou no seu dia a dia, com seu marido, principalmente, com sua esposa, com as suas crianças, né? Todo mundo tem isso. Então, saber qual que é o tipo, eu não sei se tem algum teste livre sobre o SCARF na internet, mas o mais legal de fazer o teste, quando eu fiz, eu já estava com um autoconhecimento um pouco maior, eu já tinha feito a meditação um ano, já tinha feito terapia por mais 1 ano e meio, então eu já estava ali me conhecendo um pouco melhor, né? E a Patrícia Gupian, ela fez ao longo do curso, primeiro ver o que você acha, o que você é desses daqui, pontua aí de 0 a 5 e depois faz o teste para você ver. E eu consegui entender bem, consegui mapear bem o que eu já era antes de fazer o teste. Não vou falar qual que eu sou, mas saber sobre isso
também ajudou muito no meu dia a dia, porque também é interessante quando você volta em algumas situações na empresa, depois que você sabe disso, você volta em algumas situações vividas na empresa, assim, no seu passado, no seu histórico, na sua experiência, e percebe, nossa, naquele momento eu acho que estava aflorado era meu senso de autonomia. Naquele momento, eu precisei, né, acionar, o que foi acionado foi o relacionamento, né? Então, é muito, muito, muito interessante, e gratidão aí também a Patrícia Gopian, minha querida mentora. Eu continuo na mentoria com ela porque é algo muito sensacional, e um dos vídeos vai ser exatamente sobre isso, tá? Sobre mentores. E o terceiro, que foi muito recente, que a gente fez, dentro dessa mentoria de carreira, a Patrícia Gopian trouxe outra Patrícia, a Patrícia Gomes. Eu vou colocar o Instagram delas aqui embaixo, o canal delas do YouTube aqui embaixo também. Porque é muito interessante seguir elas e elas falam muito, muito, muito melhor do que eu sobre tudo isso. E a Patrícia Gomes trouxe pra gente o TKI. Nunca tinha ouvido falar antes. Me cruzei com ele no final do ano passado, né, que foi quando a Patrícia Gomes trouxe isso pra gente. E é um teste de personalidade. Não é bem um teste de personalidade, talvez eu esteja colocando ele no conceito errado, mas o que importa é que é uma questão para gestão de conflitos. Na verdade, eu encarei aquilo como as várias ferramentas que você já tem para gerir conflitos. Porque, na real, cada um dos tipos, dos estilos, eles chamam de estilos, se eu não me engano, cada um dos estilos, são 5, são importantes para algum momento, algum tipo de conflito. E você tem também escalas dentro desses estilos. Conforme a sua maturidade para gestão de conflitos seja maior, você vai ter como completo essas 5 ferramentas. Se alguma dessas ferramentas não está a nível muito alto, você vai perder oportunidades de usar ela em alguma situação importante que você deveria usar. E quais são esses estilos, Aline? Esses estilos são competição, colaboração, conciliação, aversão ou evitar o conflito, né? E a concessão. Nossa, mas evitar o conflito eu sempre achei que fosse ruim. Pois é, em algumas situações é melhor você evitar o conflito, principalmente quando é uma situação de falta de integridade da outra parte. Evita, sai fora, melhor. O que mais aquele estilo que mais se adequa a um sistema com neurocompatibilidade alta, né, de sistema 2, quem está acompanhando aí os vídeos sabe, já ouviu falar sobre isso. O sistema 2, ele vai ir mais para a questão de colaboração, tá? E ele tem um gasto energético muito alto. Seria o melhor dos mundos, todo mundo colaborar o tempo todo, Nem sempre. Você tem um gasto energético muito grande para isso. Às vezes é melhor na hora você competir. Você falar, esse é o melhor caminho, vamos todos, a gente não tem tempo, perder e babá. Entende? Então, é muito interessante saber qual dos tipos você precisa desenvolver para o seu dia a dia, para suas gestões de conflito. E quando aqui eu falo se desenvolver, eu tô falando assim, treinar. Que estilo de gestão de conflito que eu ainda não faço, que eu ainda não tô com uma maturidade alta, com um nível alto, que eu preciso treinar? E em que situações eu vou treinar? Em situações do dia a dia. Em situações de reuniões, em situações de conversas, em situações de jogo. Todos esses conflitos, né? O tempo inteiro nós estamos em alguma discussão, alguma troca de ideias, onde a gente precisa pensar em qual daquelas ideias é a melhor. E a gestão de conflito é exatamente isso. Aonde a gente vai chegar com isso? A gente vai chegar juntos, conciliando, colaborando,
a gente vai, em detrimento de um e outro, a gente vai escolher um e vai, né, competir, né, e vai ir para esse. Em qual momento que a gente vai se juntar e ver no meio termo, que é uma conciliação. Em audiência pública a gente tem muito isso, né? Você tem duas partes muito fortes e a gente concilia, né? Numa justiça, né? Como um todo. Então, o que tá? E você como líder, porque todo mundo lidera alguma coisa em algum momento, né? Você como um líder de uma reunião, não precisa ser chefe. Você como um líder de uma reunião, você tem que perceber entre as pessoas qual daquelas que não tem uma maturidade de gestão de conflito muito alta, por exemplo, com a colaboração. Porque no momento de troca de ideias, é muito importante que todas as pessoas falem. Mas aquelas pessoas que só conseguem evitar o conflito, elas não vão falar. Elas não vão falar. Elas, mesmo se a ideia delas for a melhor, elas não vão falar. Porque elas sabem que isso vai gerar um conflito. Alguma pessoa com certeza vai ouvir a ideia dela e vai para outro lugar, vai falar assim, não, essa ideia não é boa, tal. Por isso que é interessante, né? Existem várias ferramentas sobre, ninguém pode falar que a ideia do outro é ruim, tal, que você ameniza esse conflito durante uma reunião. Mas se você consegue mapear um pouco melhor as pessoas que estão ali na sua volta, você vai começar a dar voz e a motivar essas pessoas a também falarem, sem julgamento, sem amenizar um pouco o conflito para que elas também desenvolvam esses outros lados, esses outros estilos. É muito, muito, muito interessante, gente. Cada coisa que você aprende se conecta com outras que você já sabe e te leva para um outro patamar. Cada coisa que você aprende é um novo nível que você consegue subir. Então, quando eu aprendi gestão de conflito, eu já sabia sobre o Scarpe, já sabia sobre o Enneagrama, já tinha mapeado um pouco mais as pessoas que eu convivo. Quando chegou mais uma coisa, que era gestão de conflitos, eu falei, gente, olha só o tempo inteiro. E eu também percebi o que estava faltando em mim. E porque em algumas situações, às vezes, se você não sabe disso, você se passa por imatura, por inocente, por ingênua, por outras questões. Só pelo simples fato de você não saber. E quando você sabe, você começa a treinar. E daí, com 1000 dias treinando, o que acontece? Você fica expert em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Então aqui, eu vou concluir esse vídeo sobre os testes de personalidade, não a questão de, faça os testes, não é só isso. É você se conhecer para saber o que você precisa treinar, o que você precisa desenvolver, porque nós nos desenvolvemos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você parou de se desenvolver, você está numa vida automática. Se você não sabe o que desenvolver, como você vai para o seu próximo nível? Vem junto comigo. E se de alguma forma isso tudo te toca, compartilha com as pessoas. Compartilha. Eu me desenvolvi ouvindo outras pessoas falando, porque outras pessoas compartilharam também. Então, se isso te gerou alguma reflexão, pensa naquelas pessoas que precisam ouvir um pouquinho mais sobre isso. Compartilha com elas. Transborda na vida das pessoas. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para transbordar na vida de pessoas. E você também pode transbordar por meio de vídeos. A gente compartilha tanta coisa, tanta piada, Vamos compartilhar coisas também que nos levam para o próximo nível, como humanidade. Vem junto. Muitos beijos. Forte abraço para vocês. E vamos seguindo aí nos nossos 7 dias de autoconhecimento. Tchau, tchau, pessoal.